Olá, queridos amigos, como é bom estarmos juntos na nossa segunda live do dia, em comemoração ao aniversário de 80 anos da União Espírita Humberto de Campos, com o tema Cristo e Vida. À tarde tivemos uma conversa gostosa com Ivana Reis e Jorge Larraz sobre a bem-aventurança que Jesus nos traz sobre os pobres em espírito, e agora vamos falar sobre os bem-aventurados, os aflitos, com dois amigos muito queridos, Carlos Campetti e Rafael Siqueira. Então, vamos recebê-los com muito carinho. Nosso primeiro convidado, Carlos. O Carlos, ele pertence ao Centro Espírita Sem Fronteiras. Ele administra em colegiado essa casa espírita, que é uma casa com atividades totalmente virtuais, médium de psicofonia, palestrante, coautor do livro Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, é diretor da Federação Espírita Brasileira e coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB. Olá, Carlos, boa noite, amigo, seja bem-vindo ao ambiente virtual da Humberto de Campos. Boa noite, João. Nossa saudação fraterna a todos que acompanham essa live hoje. Também temos a honra, a alegria de contarmos conosco nessa live com um amigo, Rafael Siqueira, que é palestrante, pertence à Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, amigo, à nossa live. Boa noite, João Marcelo. Boa noite, Carlos Campetti. É uma honra, uma alegria poder partilhar desses momentos de espiritualidade e de vida com vocês. Eu saúdo a União Espírita Humberto de Campos pelo seu 80º aniversário. Cumprimento a cada um dos nossos amigos que já estão aqui no nosso chat e me coloco aí à disposição para nós conversarmos, debatermos, estudarmos o Evangelho de Jesus. Perfeito. Aqueles que estiverem nos acompanhando pelo YouTube da União Espírita Humberto de Campos, Web Rádio Fraternidade e TV Nova Luz, podem formular as suas perguntas, enviarem os seus comentários para, ao final da exposição de cada um dos nossos amigos, nós termos uma conversa. Nós vamos fazer uma leitura de preparo para iniciarmos a nossa live, recorrendo ao texto de Humberto de Campos, intitulado Ante o Sublime Amigo da Cruz, em que o benfeitor espiritual nos diz: Hoje, Senhor, ajoelho-me diante da cruz onde expiraste entre os ladrões. Amigo sublime, digna-te abençoar as cruzes que mereço. De ti anunciou o profeta que te levantarias junto do povo de Deus como arbusto verde em solo árido, que não permanecerias entre nós como os príncipes acastelados na glória humana, e sim como homem de dor, experimentado nos trabalhos e sofrimentos, que passarias na terra ocultando tua grandeza aos nossos olhos, à maneira de leproso, humilhado e desprezível, mas que nas tuas chagas e nas tuas pisaduras sararíamos as nossas iniquidades, redimindo nossos crimes, que poderias revelar ao mundo a divindade da tua ascendência, demonstrando o teu infinito poder, e que, no entanto, preferias a suprema renúncia, caminhando como a ovelha muda para o matadouro, e que, embora assinalado como escolhido celeste, serias sepultado como ladrão comum. Acrescentou Isaías, porém, que depois de teu derradeiro sacrifício, novas esperanças desabrochariam no plano escuro da terra, através daqueles que seriam as tuas contínuas dores na abnegação santificante. Sem que merecestes, atravessaste o caminho de dor, suportando o madeiro da ignomínia. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate de meus imensos débitos. Mestre, que representa minha dor diante da tua? Quem sou eu, mísero pecador? E quem és tu, mensageiro da luz eterna? Abre-me a porta de tuas consolações, para que me renove a luz da tua bênção. Enche a solidão de meu espírito com a sua luz, como encheste de perdão um dia
a noite da nossa ignorância. Desvenda-me a tua vontade soberana, para que eu me retive sem esforço das grades infelizes do capricho terrestre. Ainda que eu não possa divisar todos os caminhos da nova senda, dá-me tua claridade misericordiosa, para que os meus olhos imperfeitos não andem apagados. Mestre, atende ao peregrino solitário que te fala ao pé da cruz, com a dor sem revolta e a amargura sem desesperação. Amigo sublime, tu que preferiste o madeiro do sacrifício entre um mundo que te repelia e o céu que te reclamava, por amor aos homens e obediência ao Pai, orienta-me na jornada nova. Se é possível, retira da cruz a destra generosa que cravamos no lenho duro da ingratidão com as nossas maldades milenárias e abençoa-me para o longo roteiro a percorrer. Tenho a alma sombria e enregelado o coração. E enquanto passam inquietas as multidões ociosas do mundo, no turbilhão de poeira venerada, fala-me, Senhor, como falavas aos paralíticos e cegos do teu caminho. Levanta-te e vai em paz. A tua fé te salvou. Um texto de Humberto de Campos belíssimo, extraído da obra Lázaro Redivivo, no seu capítulo 1º, de autoria do espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Então vamos nos harmonizando, nos acalmando, a fim de nos concentrarmos e buscarmos a presença dos nobres. Jesus, sol moral da humanidade terrestre. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão e de paz que aurimos na Tua presença, na Tua evocação. Pedimos, Senhor, que esta live, parte das comemorações dos 80 anos da nossa Casa Espírita, transcorra em clima de fraternidade, de esclarecimento e de luz para as nossas almas. Que todos os lares aqui representados por aqueles que nos assistem possam ser beneficiados pelas vibrações cariciosas que emanam de ti e dos teus mensageiros que nos sustentam, amparam, apoiam. Permite que possamos iniciar nossa segunda live do dia. Que assim seja. Então, amigos, agora vamos contar com a exposição do nosso querido amigo, querido irmão, Carlos Campetti. É com você, Carlos. Obrigado, João. Nesse clima tão fraterno, gostoso, que é criado pela preparação desse ambiente, com a leitura da página e a prece, as nossas felicitações à equipe de trabalho nessas comemorações dos 80 anos da associação. Muito respeito pelo trabalho que vem se mantendo ao longo do tempo, como o farol aceso, indicando o caminho aos aflitos, sofredores, que ao longo do tempo se aproximam em busca da luz, em busca da água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Que possamos dar seguimento a esse trabalho maravilhoso que nos proporciona o entendimento do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, estando todos irmanados nessa comemoração, felizes por esses 80 anos de trabalho, que eles se multipliquem ao longo do tempo e que a iniciativa seja copiada sempre por outros na propagação do trabalho nobre de estudo, de vivência e de divulgação da mensagem espírita. Esse assunto, Bem-aventurados aflitos, está inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, curiosamente, inicia, incluindo várias bem-aventuranças,
que faz parte do Sermão da Montanha, e logo depois ele coloca o capítulo 6, que é o Consolador Prometido. E volta, então, a partir do capítulo 7, a examinar as bem-aventuranças ao longo de vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai reunir aqui, nesse capítulo 5, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Conforme Mateus no capítulo 5. E ele vai também citar de Lucas: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso em Lucas, no capítulo 6. E ele volta a citar Lucas aqui de novo: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Também em Lucas, no capítulo 6. E inicia, então, o exame, colocando vários assuntos, como justiça das aflições, causas atuais das aflições, para começar, e o Espiritismo vai nos oferecer a explicação, o porquê dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, das nossas dificuldades, as causas. Por que as aflições são justas? Nós não encontramos essas explicações tão claras e tão objetivas, a não ser no Espiritismo. Nós somos curiosos, né? Buscamos as informações em diversas religiões, tivemos já a oportunidade de ler vários livros relacionados e, sinceramente, por uma questão de coerência, nós fizemos a opção pelo Espiritismo. E as pessoas dizem: ah, mas você nasceu, seu pai já era espírita, né? Você nasceu em lar espírita. O papai era espírita, mas a mamãe era católica e nos levava na igreja católica. E na minha adolescência eu fiz a opção pelo espiritismo conscientemente, porque o espiritismo é o que melhor explica tudo. É o que nos diz as razões das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas agruras, e nos indica um rumo de esperança, de fé, um rumo realmente consolador. Nos explica que a vida continua e prova que a vida continua. E vai, então, nos colocar numa condição de um entendimento mais profundo da proposta que o Cristo nos ofereceu quando esteve junto de nós, apresentando-nos esse resumo maravilhoso da doutrina que é a lei divina, a ponto de Gandhi haver comentado que se todos os livros desaparecessem por qualquer razão, fossem queimados, e ficasse o Sermão da Montanha, seria suficiente para nos guiar no rumo, não é, da felicidade, da conquista de nós mesmos, no rumo do nosso aperfeiçoamento. Então, é realmente um ponto crucial que Allan Kardec, com os espíritos superiores, examina com muita propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo, que naturalmente recomendamos a leitura de todos e o seu estudo constante, não só individualmente, mas também com a família, porque esse é o livro da família. O Espiritismo, ele adentra os nossos lares através do Evangelho. E, naturalmente, nós não devemos deixar de estudar com a nossa família também os outros livros da codificação. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o que normalmente se utiliza naquela reunião semanal que a gente faz com a família, e nós temos aí recomendado, tanto quanto seja possível, que a família estude a obra da codificação em conjunto, porque é um elemento transformador da vida em família, e como a família é a célula da sociedade, é um elemento transformador positivamente da sociedade como um todo. Então, nós vamos entender aqui
num primeiro momento, e a gente recomenda ler, nós temos escassos 20 minutos aqui para o comentário, então nós vamos falar assim rapidamente, vamos ter aí o complemento do nosso companheiro que está conosco hoje, e depois atenderemos as suas dúvidas, as suas perguntas relacionadas com o assunto, aí na busca de aprofundar aquilo que é do seu interesse específico através das perguntas. Então, é preciso ler aqui para entender que as aflições, elas são justas. Deus não faz nada que a gente não tenha necessidade. Nada acontece que não seja necessário para nós. Então, quando a gente murmura, lamenta, reclama, acusa os outros, tudo é indevido. Porque se algo nos aconteceu, é porque a gente tinha necessidade. E se alguém foi instrumento para que a gente sofresse qualquer coisa, então bendita é a mão que te fere. Nós vamos encontrar isso muito claro, não é? Nas explicações da espiritualidade superior, porque nós não sofremos nada que nós não tenhamos necessidade, senão Deus seria injusto. E as causas atuais das aflições, nós muitas vezes somos descuidados, não somos atentos, nos acomodamos. Então vem a dor para nos sacudir, de alguma maneira, nos faz movimentar para ver se a gente sai do marasmo, da acomodação e procura um caminho de autorrealização mais nobre, não apenas do campo material, mas considerando a realidade espiritual. E ele vai tratar, Allan Kardec, aqui das causas anteriores das aflições. Então, tem as causas atuais e tem as causas anteriores. Aquelas aflições que a gente não encontra em explicação, muitas delas têm explicação nessa encarnação mesmo, viu? Porque a gente, às vezes, não se dá conta e diz, devo ter um karma muito pesado, e está fazendo bobagem. Não está atento, não se cuida, não cuida dos próprios pensamentos, não é? Não cuida dos sentimentos. Então, estabelece sintonia com os espíritos inferiores, estabelece relações com outros irmãos desequilibrados, e isso traz consequências. Então, muitas aflições ocorrem pelos descuidos agora mesmo dessa encarnação, até a nossa acomodação. Nós fomos criados para ser úteis dentro do universo. Então, não vale aquela questão de dizer, como a gente já ouviu, mas eu não faço mal para ninguém. Não existe virtude negativa, só existe virtude positiva. Se não faz o mal para ninguém, está fazendo bem? Se não está fazendo bem, então está fazendo mal, porque não está aproveitando o tempo para fazer o bem para o próximo. Essa é a questão que o Espiritismo nos explica. Então, tem muitas causas que são da agora e a gente não se dá conta. Mas também tem causas anteriores, dos nossos comprometimentos, dos nossos enganos lá do passado. Tem aqui explicações maravilhosas do próprio codificador explicando para a gente, não é? Ele diz que se baseia no ensinamento dos espíritos para os comentários, logicamente. E aí ele vai entrar na questão do esquecimento do passado. Por que é que a gente esquece o nosso passado? Bom, não seria melhor lembrar? Porque a gente saberia por que está sofrendo? Vai lembrar para ver o que acontece. Aí a gente está convivendo com alguém dentro da própria família e lembra que a gente fez um dano terrível para aquela criatura lá no passado, e aquela criatura também lembra, já não quer mais conviver com a gente. Como é que vai reconciliar? Como é que nós vamos... como é que eu vou pagar minha dívida com meu irmão se eu não posso conviver com ele? Então, o esquecimento é uma bênção. Nós temos que agradecer a Deus, não é, que nos dá essa oportunidade de como que começar de novo e nos encontrar com aqueles que a gente prejudicou, aqueles que nos prejudicaram, aquelas pessoas que a gente não entendeu, com quem a gente conviveu e não soube respeitar, e assim sucessivamente, ou que não souberam respeitar a gente. Então a gente volta a conviver e vamos criando vinculações de afeto, de compreensão, de aceitação. Isso é, de fato, o esquecimento do passado. Precisa aprofundar, naturalmente. Nós só estamos dando uma pincelada, né, gente? E os motivos de resignação. Por que que nós precisamos ser resignados? Ai, que maravilha que é isso aqui. Sinceramente, é uma bênção. Essas lições são muito esclarecedoras.
E o suicídio é a loucura, meu Deus, nós estamos vivendo um tempo tão complexo, mas é um tempo de transição, é um tempo de transformação. Nós estamos convidados, ou a gente vai por vontade própria, faz a eleição do caminho do bem, ou então é momento de dor e sofrimento mesmo, porque já não há mais tempo para perder, porque nós estamos na transição planetária, o planeta adentra o período da regeneração. E aqueles que não sintonizarem com a nova era, naturalmente irão para um local onde ainda prevalece expiação e provas, porque a pessoa continua sintonizada com o velho mundo, com o homem velho, não quer a transformação, está acomodado, ou está se auto-enganando, fingindo que é bonzinho para os outros, e assim vai, não é? Então, nós vemos os grandes desafios. Jovens que reencarnaram aí há pouco tempo não estão se adaptando a este mundo, onde ainda nós vemos muitas dificuldades, né, muitas incompreensões. E então é preciso que a gente esteja atento a isso para auxiliar. Lógico que para o espírita não deve passar de forma nenhuma pela sua cabeça a ideia do suicídio. No entanto, nós estamos vendo pessoas espíritas recorrendo ao suicídio. E alguém já argumentou: ah, mas já que tem a reencarnação, a gente deixa para depois. Gente, cuidado com isso. Tá? Porque pode ser, a gente está deixando para depois mesmo, é uma escolha, Deus até respeita a nossa escolha. Mas esse depois vai ser de que jeito? Se agora eu estou achando que eu não dou conta, como é que será depois? Quando eu não tiver mais desse planeta, estiver no mundo inferior ainda, vai se saber que condição estará esse mundo, para onde os indivíduos, não é a gente, está sujeito a ser relegado se a gente não fizer o esforço de transformação. Então, não cabe na cabeça do espírita de forma nenhuma a ideia de interromper essa oportunidade sagrada desta atual reencarnação, por favor. Então, vamos ler aqui a respeito, não é, para que a gente possa se equilibrar, não é, diante de tudo isso. Depois vão entrar as instruções dos espíritos. Agora, até agora foram comentários de cadeia. O capítulo é bem longo, é muito interessante. E a primeira mensagem é Bem e Mal Sofrer, que é de Lacordaire, em Havre, 1863, um bispo da Igreja Católica, e ele faz aqui uma análise muito interessante a respeito de o que é bem sofrer e o que é mal sofrer. A maior parte das vezes a gente sofre mal, porque reclama. Então, ao mesmo tempo que está pagando a dívida, está adquirindo a dívida por outro lado, porque está reclamando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O mal e o remédio. O mal e o remédio. Olha, é outra mensagem muito interessante também, e é um pouco mais longa, de Santo Agostinho, em Paris, 1863. O mal e o remédio. Qual é o remédio para os nossos males, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos? Santo Agostinho explica aqui. A felicidade não é deste mundo. Eu comentava isso, muito interessante. Às vezes dizia assim, lá no Evangelho, mas não dizia qual Evangelho, né? Eu estava pensando que era um do Cristo, que estava lá, a felicidade não é deste mundo. Às vezes até falava, lá no Evangelho de Jesus, ou no Evangelho do Cristo. Aí um dia, nosso irmão querido Divaldo Franco, numa conversa entre pessoas, ele disse assim, pois é, não é? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, não é, Carlos Campetti? A felicidade não é deste mundo. Até parece que ele sabia que eu estava cometendo esse engano em algumas palestras. E o nosso irmão nos ajuda em tudo. Aprendi demais na convivência com o nosso querido Divaldo Franco e com outros irmãos também. Todos aprendemos uns dos outros na convivência. Isso é uma coisa maravilhosa. E aí eu fiquei atento. A felicidade não é deste mundo, é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. É também uma mensagem assim, um tanto quanto longuinha, mas muito boa, de François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863. Uma mensagem muito interessante. A felicidade ainda não é deste mundo, não é? Porque nós vivemos num mundo de transitoriedade. Não há como ser feliz. Eu quero ainda
Ai, dá tempo. Ainda tem 4 minutos. Eu era menino e 4º ano de primário, no livrinho de 4º ano de primário, tinha uma lição lá, uma história que dizia assim, a felicidade é um par de botas. Então, o autor colocava lá, né, que um filósofo, ele estava buscando a felicidade, ele queria saber o que era a felicidade. E ele se punha a pesquisar, buscar, leu muita coisa, meditou sobre o assunto, tentava escrever, mas não ficava satisfeito. Aí um dia ele estava cansado, já foi para a janela, né, lá da sala onde ele estava trabalhando, e na janela ele começou a ver a multidão que passava, as pessoas voltando do trabalho às vezes, e ele olhando por ali, ele viu que um homem, ele irradiava no meio dos outros. As pessoas cabisbaixa, cabeça baixa, correndo, andando rápido, e aquele homem parecia tão feliz. E ele então, se eu descobrir por que ele está feliz, eu vou descobrir o que é a felicidade. E aí então ele ficou olhando até o homem passar bem debaixo da janela dele, e ele viu que o homem olhava para os pés assim e ficava, sorria, o ar era de alegria, de felicidade. E ele viu que o homem estava com uma pá de botas reluzente, novinho. Aí ele voltou para a escrivaninha e escreveu: a felicidade é um par de botas. Aí eu pergunto para vocês, a bota gasta quando a gente usa? Ela fica para sempre nova? Pela lei da dialética, tudo se transforma, não é? Então, nós vamos observar que um dia a bota já não estará nova. Então, e a felicidade do par de botas? Não vai existir mais? Tudo é transitório nesse mundo. Tudo é transitório. E aí, nós vamos ver uma mensagem muito interessante. Se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente já ouviu essas coisas, né? Se fosse fulano, se fosse uma pessoa boa, teria morrido. Então, ele vai explicar por que é que os bons merecem sair desse planeta. Por que os bons podem sair. Os tormentos voluntários, outra mensagem. Essa outra foi de Fenelon, essa aqui também é de Fenelon. Os tormentos voluntários. E a desgraça real. A desgraça real é outra mensagem maravilhosa. Vocês estão vendo o tamanho do capítulo? François de Geneve, esse aqui, em Bordeaux. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Outra mensagem de um anjo guardião. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Será que a gente deve acabar com as provas do próximo, o sofrimento deles? Um espírito protetor aqui que é Bernardino, em Bordeaux, 1863. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Olha o que vai tratar a mensagem. E aqui essa é de São Luís. Sacrifício da própria vida, também de São Luís. E proveito do sofrimento para outra mensagem de São Luís. São mensagens maravilhosas que a gente recomenda a leitura. E o nosso tempo terminou. Muito obrigado, estamos à disposição para as perguntas. A gratidão é toda nossa, amigo, por você ter dissecado o capítulo e trazido ponderações, explicações tão oportunas para a gente. Nosso muito obrigado. E agora vamos chamar aqui para a nossa tela o Rafael Siqueira, que também fará a sua exposição agora. É com você, Rafael. Mais uma vez, muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, aqueles que carinhosamente nos acompanham pelo chat. Quero saudar os trabalhadores da União Espírita Humberto de Campos pelo seu 80º aniversário. Representa os nossos compromissos com Jesus, a nossa vontade de servir, de nos fazer melhores e de continuar, apesar dos percalços do mundo. Quero cumprimentar muito carinhosamente o professor Carlos Campetti. Ele não sabe, mas desde pequeno eu tenho acompanhado as suas preleções dele e do irmão dele, Geraldo Campetti. Porque a gente vai passando pelo mundo e vai deixando pegadas. Muitas vezes nós não nos damos conta das pegadas, mas acompanhei vários estudos que ele fez pela FEB, várias das suas falas, tanto dele quanto a do seu irmão. E registro aqui toda a minha gratidão. Gratidão, inclusive, porque nos foi proposto falar sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele praticamente falou sobre o capítulo todo. Então eu vou, depois desse sobrevoo, eu vou trazer algumas considerações para que a gente possa continuar falando dessa bem-aventurança que nos foi trazida por Jesus.
Eu me recordo que a última vez que Richard Simonetti esteve aqui em Niterói foi para falar exatamente sobre esse tema, bem-aventurados os aflitos. E ele entoou uma poesia que eu não me esqueci. O nosso Simonetti hoje já está desencarnado, receba aí as nossas vibrações positivas. E eram versos de Francisco Otaviano. Ele teve as mais variadas profissões, mas foi inclusive poeta. Quando ele dizia: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem. Foi espectro de homem, apenas passou pela vida, não viveu. Durante muito tempo depois eu quis entender a proposta desse poema chamado Ilusões da Vida. E meditando eu cheguei a entender que nós somos 8 bilhões de criaturas encarnadas. Números agora de novembro. Se contarmos os desencarnados, passamos de 20 bilhões conforme informações do benfeitor Emmanuel. Somos 8 bilhões de encarnados que estagiamos em processos de dor, de aflição, que são aprendizados para a nossa evolução. Quando a gente abre, então, o Evangelho de Jesus, lá na proposta de Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus nos diz: bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados. E Kardec depois reproduz essa bem-aventurança no capítulo 5, agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós passamos a entender que a dor é inerente ao nosso processo de evolução. Que a dor nada mais é do que uma ponte que nós estagiamos rumo a dias melhores. Jesus, então, não fez uma apologia à dor, mas ele nos ensinou que se passássemos por esse processo com o bem sofrer, com o entendimento, com a resignação necessária, nós conseguiríamos sair do nosso estágio de agrura, de ansiedade e chegar no estado de paz que todos nós anelamos. Kardec, então, discorrendo sobre essa proposta de Jesus, ele nos deixa um capítulo notável, falando num primeiro momento sobre a justiça das aflições. Porque, meus amigos, percebam, no mundo estamos cheios de injustiças, mas não existe ninguém injustiçado. Por quê? Porque para toda injustiça existe uma causa. Nós, então, que sofremos, existe uma causa para a nossa aflição, para a nossa dor, para o nosso sofrimento. E Kardec, nos itens seguintes, vem a falar que as nossas aflições decorrem de imperfeições. Guardem esse jogo de palavras. Se existe uma aflição, efeito, é porque existe uma imperfeição, que é a causa. E essa causa chamada imperfeição pode estar na vida presente, causas atuais das aflições. E essa imperfeição pode estar numa vida passada, causas anteriores das aflições. Mas o fato é que existe uma causa, e essa causa pode ser trabalhada para o nosso bem, para o nosso crescimento. Qual é a proposta, então? Quando nos deparamos com os processos de dor, nós termos em mente, nós estamos numa escola, que a dor é um despertador. É algo que veio até nós para nos despertar, trazer à nossa consciência as nossas possibilidades que nós precisamos caminhar. Papai, filhinha, papai está fazendo uma palestra. Joga um beijinho pro pessoal, joga. Deixa eu continuar aqui. O laço tá com você, aquele que a gente comprou. Agora não, deixa o papai continuar aqui. Vocês estão vendo que fazer palestra em casa tem essas coisas. A filha da gente, de 4 anos, chamada Clara, em homenagem a Clara de Assis, vem, participa, pergunta. Deixa eu continuar agora, tá, filhinha? Só uma coisinha. Filhinha, papai tá fazendo uma live, tá? Deixa eu falar só uma coisinha. Deixa eu seguir aqui, filhinha. Fica no meu colo aqui pra eu seguir, fica. Vem cá. Fica lá no quarto com a mamãe. Só uma coisinha. Então, meus amigos, que esse seja um processo de despertamento para cada um de nós. Entendendo que se a dor nos visita, é para que nós possamos acordar a nossa responsabilidade e parar de questionar a Deus. Por que nós sofremos? Nós sofremos porque estamos em aprendizado.
Nós sofremos porque precisamos entender, ressignificar os nossos passos, visando dias melhores, visando novos horizontes. Paremos então de reclamar e entender que tudo que vem até nós é para o nosso melhoramento, é para que a gente ajuste o óculos perante os fatos da existência. E como a hora foi assim inclemente com o nosso professor Carlos Campetti, ela o é para mim também, porque 20 minutos é um se vira nos 20. Eu me recordo quando era muito jovem, lá na minha cidadezinha de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, mamãe me contava uma história que, na sua concepção de católica, talvez me ensinava Jesus de uma forma tão simples, e eu trouxe esse Jesus da minha ideologia católica para os meus dias do espiritismo. Ela me falava de um homem que carregava uma cruz, e era uma cruz pesada. Todos nós estamos no mundo carregando as nossas cruzes, que são as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Não há quem não os tenha. E num determinado momento, um homem que carregava uma cruz resolveu conversar com um amigo espiritual, com o seu anjo de guarda, naquela que é a nossa costumeira reclamação. Não dá para cortar um pedaço, não? Eu não aguento mais. A dor está tão inclemente. E o anjo de guarda respondeu: nós podemos cortar, porque você tem livre-arbítrio, mas eu não te recomendo cortar a cruz. Por favor, corte. E foi cortado. E ele continuou, a cruz estava mais leve, seguiu o seu caminho, quando chegou mais à frente, começou a reclamar de novo. Somos nós os reclamões da existência. Ah, amigo, não dá para cortar mais um pedacinho, não, porque ela continua muito pesada, está me marcando os ombros, e às vezes nós fazemos comparações. Olha a cruz aqui do meu companheiro, olha a cruz de Beltrano de tal, está menor do que a minha, eu queria cortar mais um pedacinho. E o anjo de guarda: o meu filho, eu não te recomendo cortar, mas nós vamos atender o seu livre-arbítrio. Cortou mais um pedacinho. E ele, chegando ao final da sua caminhada, deparou-se com um grande abismo. E do outro lado, numa belíssima metáfora que só as mães sabem contar para os seus filhos, era o céu, ou o reino dos céus, ou o nosso ponto de chegada após vencermos as nossas imperfeições. E ele: que lugar bonito, que lugar que me traz paz, que me traz assim uma sensação de leveza espiritual. E o anjo respondeu: é para lá que todos nós vamos. Mas há um precipício, reclamando mais uma vez: como eu posso chegar até lá? Pense na sua cruz. E agora coloque a sua cruz por sob o precipício e caminhe, porque ela servirá como ponte. E ele pegou a cruz, feliz, colocou a cruz. Faltavam exatamente os pedaços que ele cortou. Mas, meu amigo, faltam 2 pedaços. Pois muito bem. Durante a vida você reclamou tanto e pediu para que cortassem os pedaços. São os pedaços que faltam para que a sua cruz se transforme numa ponte. E ele se deu conta: não deveria ter cortado, porque o meu sofrimento era uma ponte. E agora, o que eu faço? E o anjo respondeu: a misericórdia de Deus é tão grande, é tão boa, que você pode recomeçar. A minha mãe não falava de reencarnação porque era ela católica. Mas eu quero fazer um adendo na história da minha mãe, porque essa história é uma história já conhecida do popular. Deus nos dá a possibilidade da reencarnação para que a gente possa seguir. Recomece, meu filho. Agora vai ser um pouco mais difícil, porque o que você deixou para trás, agora você vai ter que pegar o que deixou para trás e somar aos esforços dessa vida. Daí, causas atuais, causas anteriores da aflição. Mas sempre nós bendizermos a Deus, que nos empresta a dor como um mecanismo redentor, para que ao chegarmos ao final dos nossos passos, nós termos a salvaguarda, a ponte, para chegarmos ao reino dos céus, que não se encontra do lado de fora, mas se encontra dentro de nós. Por isso, um espírito amigo, no capítulo 9, que não é o objeto das nossas reflexões, bem-aventurados os mansos e pacíficos, mas que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando, ele nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando pensarmos na dor, então,
Pensemos nessa bênção, nessa oportunidade. E várias coisas nos passam à cabeça. Coronavírus. A gente se solidariza com todos aqueles que desencarnaram, mas eles retornaram para o lar espiritual, que é a casa verdadeira. O que o coronavírus nos ensinou? Ser pessoas melhores. A pensar que a dor do meu irmão é também a minha dor. A me tornar mais solidário. A voltar para dentro da minha casa e conviver com a minha família. É ou não é um aprendizado? Quando nós pensamos na dor da falta de emprego, puxa vida, é uma oportunidade de eu valorizar os novos empregos que eu terei, valorizar as pessoas com as quais eu convivo, me capacitar mais, porque Deus é um Pai de misericórdia. Quando nós pensarmos naquele problema de saúde que todos nós os temos, ao invés de ficar reclamando, por que eu tenho isso, por que o meu cabelo cai, por que eu fui visitado por essa moléstia, oportunidade de agradecer. Porque quando estamos, às vezes, na cama do hospital ou no sofá da nossa casa, é o momento que o nosso coração se enternece. Eu deveria tratar melhor a minha mãe. Eu deveria ser um melhor funcionário lá no meu ambiente de trabalho. E a gente se dá conta como a dor nos ensina. O espírito Sheila, num livro notável de Clayton Levy, ela nos diz que a pedra vai recebendo do martelo o burilamento para que possa brilhar. Nós somos essa pedra que vamos recebendo as marteladas da vida num processo chamado dor, para que a gente possa brilhar. Por isso eu trouxe um livro já antigo, mas tenho certeza que o nosso Carlos Campetti, que para mim é um professor, conhece, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que conta trechos da vida de Dona Ivone do Amaral Pereira. Gente, ninguém sofreu mais que Dona Ivone, mas ninguém foi mais fiel que Dona Ivone, e eu falo de Ivone porque ela é aqui do Rio de Janeiro, desencarnou aqui no Rio de Janeiro, terra de Humberto de Campos, terra onde hoje eu estou fazendo o meu aprendizado espírita. E nesse livro aqui, Dona Ivone Pereira psicografa uma mensagem pelo espírito Leon Denis. Conta-se que ela psicografou algumas mensagens de Leon Denis. Muitas se perderam, mas essa, chamada Balada aos que Sofrem, e que poderia chamar Carta Carinhosa aos que Sofrem. Bem-aventurados os aflitos. Eu quero ler alguns trechos para vocês, porque olha como Leon Denis, pelas mãos luminosas de Dona Ivone do Amaral Pereira, diz para a gente: a dor é sol da alma. Por que a dor é sol da alma? Porque às vezes a dor representa essa iluminação dos caminhos pelos quais nós devemos caminhar. Se não fosse a dor, nós caminharíamos trôpegos pelos caminhos errados. Mas a dor é aquele sol que vem iluminar. Meu filho, caminhe por aqui. Caminhe com Jesus. Faça o seu compromisso de fidelidade. Já são 2000 anos que vocês ouviram o Sermão das Bem-aventuranças, que vocês viram Jesus transfigurar-se no Tabor. Já são 2000 anos que vocês ouviram Jesus dizer: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E hoje vem essa mestra chamada dor para ser o sol nas almas. E prossegue Leon Denis por Dona Ivone. Seu concurso é, portanto, indispensável para nos aperfeiçoar o caráter. Inestimável o seu valor educativo. Como o mundo vê a dor? E eu gosto de brincar com os desenhos animados. Para o mundo, a dor me faz lembrar, e o Marcos de Carvalho está aqui, aquela hiena do desenho do Zé Colmé e do Catatal, aquela hiena do pessimismo. Ó vida, ó céu, ó azar. Para o mundo, a dor é algo que eu preciso reclamar, que eu preciso blasfemar. Mas olha o que diz Leon Denis. A dor tem um valor educativo, serena, vigilante, nobre, heróica. A dor é um herói que vem para o nosso lado para nos ensinar a ser heróis igualmente. Não o herói do mundo, porque Jesus esteve no mundo e não venceu no mundo, mas ele venceu o mundo. Ela é o infalível corretivo às ignomínias do coração humano. É o nosso corretivo. Ó almas que sofreis.
Enxugai o vosso pranto, calai o vosso desespero. Amai antes a vossa dor e dela fazei o trono da vossa imortalidade. Pois que ao findar dessa trajetória, lembrem-se do abismo, lembrem-se da cruz que vai se transformar em ponte. Ao findar dessa trajetória de lágrimas, aqui as existências vos obrigam, é a glorificação eterna que recebereis por prêmio. Salve, ó dor bendita, nobre e fiel educadora do coração humano. E glória ao Espiritismo, que nos veio demonstrar a redenção das almas através da dor. Meu agradecimento a Ivone do Amaral Pereira, a Leon Denis, meu agradecimento a Allan Kardec, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, por todos esses espíritos que o Carlos, fazendo esse sobrevoo do capítulo 5º, já citou. Meu agradecimento a Jesus, que nos disse: bem-aventurados os aflitos. Porque quando ele subiu o monte, lá na recuada Galileia, de frente para o mar de Cafarnaum, o mar da Galileia, o Tiberíades, muitas pessoas queriam que ele devolvesse a visão, voltar a andar, que ele expulsasse os daimones, como eram conhecidos os espíritos obsessores na época. Mas Jesus, naquele dia, tinha uma lição especial. A dor. A dor é uma mestra. Bem-aventurados os que sofrem com resignação, com coragem, porque serão consolados. A dor de hoje é a cruz que se transforma em ponte. Quero terminar com mais uma história, porque tenho aí mais 3 minutos. E essa história me lembra os dias da Renascença italiana. Quando Miguel Ângelo Buonarroti, chegando no seu ateliê em Firenze, e vários discípulos atrás dele, e ele deparou-se com um grande bloco de mármore e diz: eis aqui um anjo. Eu quero que cada um de vocês que estão me assistindo pense: o anjo está dentro de nós. E os discípulos, nosso mestre deve estar louco. Um bloco frio de mármore, ele diz que há um anjo. E Miguel Ângelo, ou Michelangelo, como ficou conhecido para a história, dá-me um cinzel, dá-me um martelo. E ele começou a esculpir. Depois de algumas horas esculpindo, estava lá o belo anjo. E agora, o que vocês veem, mestre? É formidável. O que algumas horas atrás nós víamos um bloco frio de mármore, agora nós vemos um anjo. Pois é, o anjo sempre esteve aí. O anjo, meus amigos, está dentro de nós. Um dia todos nós seremos anjos, mas para tanto, bem-aventurados os aflitos. Porque a aflição é esse cinzel, é esse martelo que vai libertando as nossas almas imortais das arestas, vai deixando para trás aquele peso da mochila para que a gente se encontre com Jesus, com o Evangelho, com o ressignificar dos nossos propósitos, com o homem novo que nós queremos ser. Vamos conversar um pouquinho agora, contamos aí com as perguntas de vocês e que Jesus nos abençoe. Excelente explanação, amigo. Muito obrigado pelas suas muito oportunas palavras. E agora a gente vai passar para o segundo momento da nossa live, das perguntas, dos comentários. Fiquem à vontade para nos brindar com a participação de vocês pelo chat. A primeira pergunta que nos chegou é da Noélia Pereira, trabalhadora da nossa casa. Ela pergunta: toda aflição é prenúncio de bem-aventurança? E aí, Carlos, o que você acha, amigo? O microfone está fechado. Silenciei durante a fala do Rafael. Primeiro, parabéns, Rafael. Muito boa abordagem que você escolheu, excelente. E bastante aclaradora, não é, a respeito desse tema. E a gente pensa assim, quando olha, né? E realmente o Rafael até tocou no assunto. A gente se sente assim, premido pelo tempo. Mas olha como dá para fazer tanta coisa em 20 minutos, não é? A gente consegue, de fato, às vezes, extrair as coisas e a gente vai aprendendo devagarinho, que os espíritos superiores, eles dizem muito em poucas palavras. A gente ainda está na transitoriedade do mundo, a gente tem dificuldade, porque tudo a gente tem que usar comparação para poder entender, e às vezes a gente usa muitas palavras para querer ficar mais claro para as pessoas, e às vezes a gente se confunde na situação.
Mas o Espiritismo é muito objetivo, ele auxilia muito o nosso raciocínio. E a Noélia faz uma pergunta aqui que é muito importante. Toda aflição é prenúncio de bem-aventurança? Nós diríamos sim, mas depende de como a pessoa recebe a aflição. Como ficou explicado, né, na fala do Rafael, fica muito claro que se a gente se rebela, a gente não aceita a aflição, a gente se posiciona de uma maneira contrária, então não vai haver a bem-aventurança. O que vai haver é a repetição da experiência, às vezes em situações até mais complexas, mais difíceis, pelo fato de a gente se rebelar. Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, e na sequência ali, até a 117, a gente vai encontrar os ensinamentos maravilhosos relacionados com essa questão. Nós somos criados simples, ignorantes e submetidos às provas para conhecer a verdade e, mediante o conhecimento da verdade, nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. E aí, na sequência, vem o comentário de que os dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. Então, os espíritos que se rebelam, sejam desencarnados ou durante a encarnação, atrasam o seu processo evolutivo. Então, a bem-aventurança, ela só virá se nós soubermos bem sofrer. Por isso é que vai ter a lição que trata disso, bem e mal sofrer. E nós nem sempre aceitamos. E a maior parte das vezes nos rebelamos, nos contrariamos, reclamamos. Se possível, nos afastamos da situação, às vezes até quando não é possível. Como a gente vê familiares que se separam, não é, casais. Há anos nós vimos uma estatística de uma região, de uma escola, numa região pequena. 70% dos meninos, era uma cidade de interior de um estado, 70% das crianças, elas ou só estavam com a mãe, ou só com o pai, e boa parte delas com os avós. Então, 70% dos filhos, não é, daqueles alunos daquela escola eram de pais separados. E nós nos perguntamos por que essa quantidade de separação, por que essa quantidade de suicídio nesses tempos, e que foi previsto por Kardec lá na Gênese. Kardec não, os espíritos superiores falaram a Kardec que chegaria um tempo em que o suicídio se multiplicaria, inclusive entre as crianças. O que é que nós estamos vendo hoje? E, graças a Deus, quando os pais estabelecem um bom diálogo, a criança ainda vem conversar. Uma mãe espírita, o filho chegou e disse: mãe, eu não estou suportando essa vida. Eu não me adapto nesse mundo. Um menininho de 8 anos. Dizendo para a mãe: eu não me adapto nesse mundo, mãe. Eu tenho vontade de morrer. Então, graças a Deus que a criança não foi conversar com a mãe sobre o assunto. Porque às vezes não há esse diálogo, não há esse acolhimento, não há. Então a criança parte mesmo para uma ação desesperadora, digamos assim. Bom, então toda aflição pode ser um prenúncio de bem-aventurança se nós soubermos aceitar a aflição, encará-la com coragem, com valor, com dedicação, buscando o entendimento e aceitando que nada nos acontece se não for necessário para o nosso crescimento espiritual. Porque Deus é Pai de amor. Ele não quer o nosso sofrimento e não deseja a nossa aflição. Ele nos criou, de fato, para a felicidade. No entanto, existem leis colocadas no universo justamente para nos direcionar nesse rumo do aperfeiçoamento. E é Humberto Roden quem faz essa colocação, é um filósofo católico brasileiro, escreveu uns livros, às vezes é uma linguagem simples, mas a gente consegue entender muita coisa lendo, não é o que ele nos colocou. Ele diz assim: Deus nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível.
Então a construção é nossa. E tem que ser assim. Tem gente que está desejando ir para um mundo superior. E eu digo assim para mim mesmo, né? Calma, Carlos Campetti. Você já imaginou você diante de espíritos superiores que olham para dentro de você e sabem tudo que você está pensando, que você está sentindo? Eu digo, calma aí, vamos esperar um pouquinho, né, senhor? Eu ainda não aprendi a dominar meus pensamentos. Ainda de vez em quando tem um sentimento que vem ali de contrariedade, de raiva. Eu digo, ai, senhor, eu teria vergonha de estar diante dos espíritos superiores. Então, vê, Deus faz as coisas certas. Coloca a gente onde a gente tem condição de estar, na situação que a gente precisa, no momento que a gente já está preparado para passar por aquilo. Quando a gente tiver condição, aí nós seremos naturalmente convidados. No entanto, nós vemos exemplos, não nos falta. Meu Deus, quantos exemplos. Olha as histórias que foram contadas aqui para nós hoje, não é? E aqui o Rafael foi colocando, eu tenho dificuldade de guardar os nomes, eu preciso ficar olhando, eu estou falando o nome certo, né? Rafael mesmo, né? Isso aí. Então, o Rafael nos contou várias histórias que são ilustrativas. Aí eu me lembro, não é? Que Bezerra de Menezes foi convidado por Maria. Nós sabemos que Bezerra, nessa última encarnação entre nós, ele foi capelino, veio lá da constelação de Capela, aqui para a Terra, naquele período, não é? Muito tempo atrás aí, não é? E aí, ele, na última encarnação com Bezerra de Menezes, foi completista, quer dizer, ele saldou todas as dívidas. Já não tinha pendências com a Terra, não precisava mais reencarnar em planeta de expiação e provas. Então, Maria o convidou para ascender, para ir para o mundo superior. E ele, então, respeitosamente, olha como o espírito superior é humilde. Se a senhora me permitir, olha o respeito. Eu preferiria aqui ficar enquanto houver uma lágrima para secar. Por causa do sentimento de gratidão dele pela terra, pelos seus habitantes, por ele ter conseguido aqui alcançar essa condição. E lógico que Maria permitiu, ela também está trabalhando por nós até hoje. Nos falta amparo? Nos falta assistência? Não falta, gente. Nós precisamos realmente, né, às vezes, olhar para o espelho e dizer para a gente, olha, calma, calma, calma. Não é calma, entenda os outros, aceita os outros como são, aprende a conviver com a sua própria limitação e não se acomode a ela, isso sim. Aprenda a conviver com ela, mas não se acomode a ela, porque a autossuperação é o nosso destino. Nós nos autossuperaremos. Nós faremos a nossa própria evolução com esforço próprio. Então, sim, Noélia, toda aflição ela pode ser um prenúncio de bem-aventurança, se nós soubermos aceitá-la e soubermos, de fato, não é, superar os momentos difíceis, sem reclamação, sem nos rebelarmos e com confiança mesmo em Deus, na certeza de que nada nos ocorre sem necessidade para nós. Perfeito, Carlos. E para você, Rafael? Diz que quando a gente se depara com uma obra de arte, a gente só contempla. Depois da fala aí do nosso amigo, nada mais a acrescentar. Faço aí as minhas reflexões, as reflexões dele. Então vamos para a nossa próxima pergunta, que vem da Elô Paisano. Ela pergunta, podemos dizer que blasfemar a dor é duplicar o sofrimento? O que você acha, Rafael? Vamos lá. Minha querida Elô Paisano. Elô Paisano é uma amiga muito querida. Ela nos acompanha pelo Espiritismo Net, está sempre presente nas lives, porque a razão de ser das lives é a presença das pessoas, que não estão apenas nos assistindo, mas estão participando junto conosco. Blasfemar a dor é duplicar o sofrimento? Ou seja, reclamar é duplicar o sofrimento? Eu gosto muito de trabalhar com a etimologia das palavras. O que é a palavra reclamar? É clamar, pedir, argumentar novamente. Então, a própria palavra traz um sentido de duplicação. Ou seja, eu já tenho a minha dificuldade natural. Vamos supor que eu esteja passando por uma intempérie financeira,
ou algum problema de saúde, ou algum problema no ambiente de trabalho, eu já tenho aquilo para lidar. Imagine se além daquilo eu ficar murmurando, clamando de novo. Eu passo a ter a dificuldade e passo a ter o meu estado mental, palavras que não elevam, passo a ter um desgaste orgânico. Então eu diria, Elô, porque não dá para a gente fazer matemática com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus. Eu diria que reclamar é perda de tempo, perda de energia mental e não nos agrega nada. Ou seja, paremos de reclamar. Entendamos as coisas que vêm para cada um de nós, peçamos ajuda a Jesus. Eu sou uma pessoa muito reclamona. E a minha esposa, sempre que eu chego em casa de noite, ela me pergunta, bom, você já trouxe todas as reclamações possíveis, agora me fale dos pontos positivos. Porque às vezes, João Marcelo, eu sou de Niterói, mas trabalho no Rio de Janeiro. Eu chego em casa de noite, reclamo da barra que está cheia, reclamo do restaurante que está lotado, reclamo do preço das coisas e ela, bom, mas tudo isso eu já sei, agora me fale das coisas boas. Como é que estava o céu hoje? O sol nasceu? Você viu gente na rua? Porque nada disso você falou. Vamos substituir as reclamações por conteúdos nobres, por conteúdos que elevam, porque sentimento é assim, gente. Se a gente ficar retroalimentando a coisa ruim, a gente passa a viver num clima que é o clima da própria tragédia. Imaginem, se o nosso estado mental é o estado destempero, com quem que nós estamos sintonizando? Com o Bezerra de Menezes, com a Sheila? Não. Porque a nossa mente é uma grande estação de rádio. Ela emite ondas, ela capta ondas. Estão sintonizando com espíritos reclamões igual a nós mesmos. Isso quando nós não estamos sintonizando com espíritos que esperam a gente baixar a nossa vibração. Epa, agora eu vou pegar o Rafael, porque ele não para de reclamar. Então, Paulo Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Vamos aprender a ser gratos. E é um grande professor de yoga. Eu agora, além do espiritismo, estou praticando yoga. Ele diz o seguinte, que no mundo a gente se acostuma a ter a coisa boa para depois agradecer. Mas a gente tem que inverter o fluxo. A gente agradece e espera o que vier. Essa é a proposta de Paulo. Essa é a proposta de Jesus. Porque a gente está sempre grato. Vindo o que vier, é um presente de Deus para a gente poder aprender. Inclusive a aflição. Maravilhoso. Perfeito. O que Jesus propõe em termos de resignação não é uma pasmaceira ou uma contemplação do sofrimento sem que possamos, de alguma forma, tentar minorá-lo. Pelo contrário, é uma resignação ativa que busca, sim, sair daquele cenário de sofrimento, porque o homem, conforme está descrito no Livro dos Espíritos, tem um desejo incessante do melhor, mas entender que o que não tem solução, solucionado está. Se o nosso sofrimento não é possível ser retirado da nossa vida, é porque a gente tem que carregar esse fardo. Então, carreguemos da melhor forma possível. Ou a gente vai colocando mais pedras nesse fardo e tornando ele mais pesado, mais cansativo, de modo que tenhamos que fazer mais esforços para carregá-lo, ou suavizamos. A ideia de Jesus, quando propõe essa bem-aventurança aos aflitos, como vocês muito bem falaram, é no sentido de recebermos a aflição, entendermos que a aflição é inerente a um mundo como o nosso, de provas e expiações, e não pode ser de outra maneira, porque a finalidade da Terra para espíritos calcetas como nós é essa, mas, por outro lado, vislumbrarmos esse futuro que Jesus nos aponta quando formos homens e mulheres, espíritos voltados ao bem, a seguir as leis divinas de forma efetiva. Então, vamos passar para a nossa próxima pergunta. Na verdade, é um comentário que vem da nossa amiga querida Lívia Beiral Forne. Ela diz: a dor é um grande desafio no nosso caminho evolutivo, mas Jesus nos disse que nunca nos abandonaria. Confiar e seguir em frente.
que a gente pode extrair de reflexão acerca desse comentário, Carlos? Muito bom. Excelente comentário. E é isso, não é? É o que realmente ela coloca aqui para nós. Nós estamos sempre acompanhados, como a gente colocou. Não nos falta amparo, não nos falta assistência. Então, nós temos que ter confiança, inclusive, na nossa própria capacidade regenerativa. Nós também temos que confiar na nossa capacidade de realizar o bem. A gente vacila muitas vezes. Acha que os outros, o Chico, o Divaldo, né? Quem sabe daqui a 50 reencarnações eu vou chegar lá. Calma aí, não é? Não precisa de tanto, não. A gente vai se esforçando, vai trabalhando devagarinho, quem sabe, né? Não precisa de 50, pode ser que 5, 6, aí pela frente, a gente já consegue, não é? Ir realizando e vamos fazendo a partir de agora o que a gente pode, o que a gente vê que é possível fazer, a gente já faz agora. Então, a dor é realmente um grande desafio no nosso caminho evolutivo, mas não nos falta, de forma nenhuma, assistência espiritual, não nos falta orientação, como a gente já comentou. Com certeza, o socorro, ele nunca tarda. Nós é que muitas vezes não sabemos identificar, não estamos abertos para recebermos esse amparo que os espíritos bons nos trazem, né? Temos aqui uma pergunta do presidente da nossa casa, Jonathan Souza. Ele pergunta como fica a situação daqueles que suportam as dificuldades, mas sem esse entendimento. O que você acha, Rafael? O entendimento é questão do tempo. Nós vamos maturando a nossa capacidade de pensar, de reflexionar sobre os fatos com o tempo, com os estudos. Isso não é lei do acaso. A gente dá um passo, depois dá outros passos. Então, veja, nós vamos nos construindo através do tempo, através das vidas que sucedem. Hoje nós estamos espíritas porque precisamos estar espíritas, precisamos desse entendimento para facear as múltiplas dificuldades que nós temos. Mas outras pessoas estão em outras propostas, mas não deixam de ter a chispa do amor de Deus dentro delas. Porque quando a gente abre o Livro dos Espíritos, lá na questão 621, Kardec indaga aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então veja, o católico tem a consciência de Deus, do amor de Deus, na própria consciência. Assim o evangélico, assim o judeu, assim o muçulmano. Então eles podem não entender de vidas passadas, podem não entender de imortalidade da mesma forma como hoje nós conseguimos construir o nosso raciocínio. Mas eles têm a certeza de Deus dentro deles. Então quando eles sofrem, e às vezes sofrem melhor do que a gente, se Deus mandou para mim, já ouvi minha mãe falando muitas vezes, é para mim, meu filho, eu não vou reclamar de Deus. Então o entendimento, ele muda a forma de se construir, mas não deixa de ser um entendimento consolador. E muitas pessoas poderiam dizer assim, mas e o ateu, Rafael, que não tem entendimento nenhum? Eu chamo a reflexão de vocês que há tanto ateu com entendimento até melhor do que os nossos, porque eu vejo pessoas que não professam religião nenhuma, mas fazem tanto bem. Quando se deparam com alguma dificuldade, eles tiram uma força interna que eles não chamam de Deus, mas eu tenho certeza que nessa força, nessa bravura, nessa forma de encarar a vida está presente Deus, só que eles não chamam de Deus. Então, o entendimento nós vamos construindo, mas a chispa do amor de Deus está presente em todas as criaturas, porque nós nunca estamos abandonados. Jesus nos disse: ego bonus pastor sunt, eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ou seja, com entendimento, sem entendimento, espírita, não espírita, eu tenho todas as minhas ovelhas em alta conta. E é nos momentos do maior desespero, da maior dor, que eu me faço mais presente. E para tanto, João Marcelo, a minha mãe católica contava sempre uma oração para mim, que é a oração de pegadas na areia. Ela não sabe nada de reencarnação e nem gosta que eu fale com ela sobre reencarnação. Mas ela me contava que 2 pessoas andavam pela praia, alguém que sofria e Jesus do lado. E num determinado momento, a pessoa que sofria se deu conta que ao invés de 4 pegadas,
começaram a ficar só 2, e ela começou a reclamar. Mas Jesus, no momento que eu mais precisava, onde estavam as suas pegadas? Meu filho, no momento que você mais precisava, eu estava tão próximo a você, você só via os meus pés, porque eu estava te carregando no colo. Então os entendimentos mudam de casa, é igual mãe, ela muda de endereço. Mas esse amor de Deus, essa presença de Jesus, é sempre próxima a nós, é sempre esse arcabouço para que a gente siga em frente. Que lindo, amigo. E agora a nossa última pergunta, que vamos endereçar ao Carlos, é da Maria Eduarda Lopes. Ela pergunta: quais são os tormentos que criamos voluntariamente para nós mesmos? Olha, são muitos os tormentos que a gente cria voluntariamente para nós mesmos, né? Infelizmente ainda. Seria, assim, uma enumeração impressionante, porque depende muito de cada um de nós. A gente pode não criar um tipo de tormento, mas a gente cria outro. Há pessoas que sentem satisfação em estar envolvidas, né, num clima assim, de desequilíbrio. Então, eu vou colocar só alguns exemplos para nosso exame, tá bem? Por exemplo, o tormento de ter televisão ligada dentro de casa todo o tempo. Ou rádio. Isso é um tormento, mas às vezes as pessoas não percebem que estão se atormentando. Com notícias que não precisam saber, com informações que não precisam, com músicas de dor de cotovelo que a gente às vezes adora, porque a gente sintoniza com aquilo, mas aquilo vai criando uma psicosfera. E a gente está mergulhado dentro dessa psicosfera. Então a gente cria tormentos quando a gente começa a falar da vida do outro, que a gente não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Porque eu não vou responder pelo que o outro está fazendo. Agora, quando eu me envolvo falando do que ele está fazendo, eu me comprometo. Aí eu crio tormentos para mim mesmo. Vamos lá, não é? O que mais? Ajuda aí, Rafael. O que mais que a gente faz que gera esses tormentos? Quais são esses tormentos que a gente cria? Carlos, eu estou tentando buscar aqui, tem uma página de Emmanuel chamada Examina a Própria Aflição, onde ele vai construindo as aflições e dizendo por que nós construímos aquela aflição. Por exemplo, a aflição de quem come muito é passar mal, porque depois a gente fica empanzinado, muitas vezes vomitamos, outros acabam engordando. A aflição de quem se apega muito ao dinheiro é depois ficar sovina, acha que tudo é para ele. A aflição, por exemplo, de quem alimenta demais o próprio orgulho é achar de que a fala da outra pessoa não é importante, o jeito dela pensar é menor do que o meu. Exacerbação do ego, né? Exatamente. Muito bem. Excelente. É por aí, viu, Maria Eduarda? São muitos que a gente faz, né? E a literatura espírita nos ajuda, como lembrou o Rafael aqui, não é? O Emmanuel realmente tem essas lições maravilhosas, que, aliás, a gente recomenda. Olha, a FEB publicou 7 livros no Evangelho por Emmanuel, no trabalho de Saulo Silva e equipe, ali recopilando as mensagens de Emmanuel, comentando o Novo Testamento e alguma coisa fazendo referência até ao Antigo, que vale a pena a gente ler, porque traz essas orientações para a gente, para a nossa reflexão sobre a mensagem do Cristo, que está nos 27 livros do Novo Testamento. A mensagem chama Examina a Própria Aflição, ela está no capítulo 10 de Religião dos Espíritos. Ou seja, se vocês jogarem na internet aí agora com testamento xaveriano, a gente encontra tudo. Perfeito, além de muitos conhecimentos, nossa live com várias indicações literárias para enriquecerem os nossos estudos da doutrina espírita. Já estamos caminhando para o fim da nossa live, vamos trazer aqui alguns comentários daqueles que estiveram conosco. A Josélia Barbosa diz: bem-aventurados os aflitos, porque recebem a oportunidade de reencontrarem oportunidades de soerguimentos, perdão, encontros e superação. Então, vários amigos estão conosco, compartilhando seus comentários. A gratidão a vocês por terem partilhado esses momentos ao nosso lado, de muita comunhão fraternal, de muitos estudos em torno da doutrina espírita. Então, ficamos muito felizes de contar com vocês nessa oportunidade virtualmente e formulamos votos
de que em breve tenhamos, quem sabe, a oportunidade de estarmos juntos para darmos um abraço fraterno na União Espírita Humberto de Campos. Muito obrigado, queridos amigos. Vou pedir a gentileza de cada um fazer suas considerações finais, começando pelo Carlos. A minha consideração é de agradecimento, na gratidão pelo convite, pela equipe que está trabalhando, né, nessa instituição que nos recebe com carinho, que tem o nome de Humberto de Campos, que é um exemplo para nós também, não é, de dedicação, de trabalho em favor do próximo. A satisfação de estar com o Rafael e a nossa esperança é de estarmos juntos outras vezes. Eu e o Rafael trabalhando juntos aí pela divulgação da mensagem do Cristo. Isso é muito bom, é maravilhoso. E o nosso abraço carinhoso, você que acompanhou, agradecimentos pelas palavras de carinho, pelas perguntas, pelas manifestações, e que Jesus nos siga amparando sempre. Aliás, ele sempre faz isso, que nós possamos manter a sintonia com ele para receber sempre esse influxo positivo. Ele que preparou essa morada chamada Terra aqui para que nós aqui estivéssemos. Muito obrigado a todos. Por gentileza, Rafael. Eu também só quero agradecer. Quero agradecer à União Espírita Humberto de Campos, quero agradecer a você, João Marcelo, o presidente, que está aí nos nossos bastidores. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma live com Carlos Campetti. A gente vai crescendo, né? Vai ouvindo as pessoas, e quando você falou, você vai falar com Carlos Campetti. É porque a gente se acostuma a ver as pessoas da tribuna e não se dá conta que um dia a gente também pode estar na tribuna, estar nas lives trabalhando para Jesus. Fica aí o convite para o João Marcelo, que é mais jovem do que eu, para todos vocês que estão nos acompanhando, aprender com aqueles que já caminharam um pouco mais e que a gente possa seguir nesses passos, porque Jesus conta com todos nós. Agradeço a cada um de vocês que estão aí num sábado de noite ouvindo falar de Jesus, da sua proposta para as nossas vidas, e sempre que me pedem considerações finais, eu falo de agradecimento e de esperança. Gente, não vamos perder a esperança, não. Vamos nos dar as mãos e seguir em frente, porque se os dias são de dificuldades, o amor de Jesus está tão perto de nós. A proposta espírita nos agasalha, nos mostra um farol que a gente só tem que agradecer, arregaçar as mangas e seguir em frente. Que Jesus abençoe a todos vocês, abençoe o Carlos, que está lá em Barbados com a sua esposa, provavelmente com a sua família. Abençoe a todos nós e nos mantém em paz. Muito obrigado, queridos amigos. E agora vamos trazer alguns avisos referentes às atividades da nossa Casa Espírita, em especial a esse período de aniversário tão significativo para todos nós. Amanhã, às 17 horas, nós vamos contar com a presença do nosso amigo querido, expositor, autor André Trigueiro na nossa Casa Espírita. Ele vai fazer a palestra de aniversário com o tema Os Obreiros do Senhor, um texto extraído de O Evangelho segundo o Espiritismo, presencialmente. Então, a EC está localizada na Rua das Ametistas, número 178, Rocha Miranda, Rio de Janeiro. Venham participar conosco, participar dessa comunhão fraternal. Nós teremos venda de livros, sessão de autógrafos, apresentação musical. Então, uma oportunidade da gente se elevar mediante o conhecimento espírita e, claro, estudar. Também temos outras atividades que serão divulgadas ao longo do mês. Teremos palestra com a Ana Teresa Camasmi, Nádia do Couto Vale, Yasmin Madeira. Ainda temos uma live com Arthur Valadares e Eulália Bueno. O mês está só começando com as nossas atividades comemorativas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, por onde faremos a divulgação. Então, temos o Facebook, o Instagram e o YouTube na União Espírita Humberto de Campos. Pelo WhatsApp da gente, vocês também podem estar por dentro do que ocorre na nossa Casa Espírita, receber os links dos estudos, os avisos. Nossos estudos ocorrem às segundas, quartas e sextas, 20 horas. Segundas-feiras, estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Quartas-feiras, o Livro dos Médiuns. E sextas-feiras, o Livro dos Espíritos. Estudar a doutrina espírita
muda a nossa vida, porque passamos a ter uma compreensão diferente da habitual que nos caracteriza. Então, uma oportunidade excelente que a nossa casa oferece a você para debater, concordar, discordar, esmiuçar os textos de Allan Kardec. Vamos então fazer uma oração para encerrarmos a nossa live, gratos à presença de todos. Deus nosso Pai, Espíritos mensageiros de Jesus, obrigado por mais essa atividade de transcorrido um clima de paz, de esclarecimento. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que nunca nos faltam. Envolve a cada lar aqui representado. Proteja o nosso mundo. Fale, Senhor, ao coração das criaturas, para que possamos, em definitivo, seguir abandonando a nossa inferioridade pessoal e alçando ao cume da evolução, pouco a pouco, passo a passo, até um dia podermos contemplar os altiplanos da vida, todas as nossas dores, sofrimentos, superados, que conseguimos avançar com as mãos que nos soergueram, Jesus. Ser luz na escuridão dos nossos sentimentos. Ser a força da nossa fraqueza. Ser a água da nossa sede. Ser a vida abundante na nossa morte final. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Envolva o meu espírito Humberto de Campos nas tuas sublimes orações. Que assim seja. Que assim seja, amigos. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Até amanhã no nosso aniversário de 80 anos, com transmissão também pelo YouTube. União Espírita Humberto de Campos, Web Rádio Fraternidade e TV Nova Luz. Um abraço fraterno.